Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos falar de dois modelos muito importantes sobre a solução, né? São maneiras da gente descrever uma solução, não ideal, obviamente. Então, a solução regular e o chamado método de Margulis. Vamos primeiro falar como modelar uma solução real, quais os métodos que a gente dispõe. Depois nós vamos falar da solução regular e do método de Margulis. Esse ponto eu acho extremamente importante que fique muito bem entendido, que na verdade nós temos duas estratégias distintas, nós vamos ver, de modelar a solução. Quer dizer, veja, se a solução fosse ideal, esse γ seria 1, a minha energia de excesso seria 0. Tá? Então, é claro, nós queremos modelar a energia livre molar de excesso de A, no caso de A. Né? E aqui da solução total, a energia livre de excesso, nós já vimos essa expressão antes. Então, como é que a gente pode modelar isso? Ou nós modelamos a energia livre de excesso, nós vamos ver uma possibilidade, ou nós modelamos a atividade, ou no caso, o coeficiente de atividade. Tá certo? Que é o modelo de Margulis. Então, isso é muito importante que fique bem entendido que as duas abordagens são inteiramente equivalentes. Eu posso ter esse modelo ou modelar o coeficiente de atividade. Uma coisa é totalmente equivalente à outra. Tá certo? A atividade está intimamente ligada, a coeficiente de atividade está intimamente ligado à energia de excesso. Então, aqui nós temos a solução regular. O que é a ideia da solução regular? A gente tem a solução ideal, que nós já vimos, né? Em que a entalpia da solução ideal é 0. Na solução regular, a solução real, né? Em que nós temos os coeficientes de atividade, a energia de excesso. A energia de excesso é igual à soma dos coeficientes de atividade, que nós já vimos. Muito bem, como é que nós vamos, qual seria a próxima etapa da solução ideal? Seria, por exemplo, modelar a entalpia de excesso, tá certo? Porque a entalpia ideal é 0, qualquer entalpia que a gente acrescente é entalpia de excesso. Então, na solução regular, nós dizemos, bem, a nossa entropia é igual à entropia da solução ideal, então está aqui. Então, a solução regular, a entropia de mistura da solução regular é igual à entropia de mistura da solução ideal. A energia de excesso da solução regular vai ser simplesmente a entropia de mistura da solução regular, que vai ser igual a isso aqui. Tá certo? Porque isso vocês podem ver daqui, por exemplo, que a entropia de mistura da solução de excesso vai ser, se aqui for ideal, né? Que é ideal, então isso daqui vai ser entropia de excesso. Como a entropia ideal, então vai sobrar, por hipótese, a entropia da solução regular é ideal, então vai sobrar simplesmente a entalpia. Então a entalpia vai ser igual à energia de excesso. Muito bem, então nós precisamos de um modelo para entalpia. Então, o Hildebrand provou que na solução regular, a energia de excesso, o coeficiente de atividade, é um parâmetro ômega NB ao quadrado. Então, nós temos que a entalpia, isso daqui para GA, para a solução, a entalpia de mistura da solução regular é ômega NaNB. Tá certo? Então, um detalhe muito importante aqui é que quando a gente deriva esse negócio aqui, a gente sabe que a derivada da energia de excesso é a entropia de excesso. Como não há entropia de excesso, porque a entropia é regular, então a variação do parâmetro ômega com a temperatura tem que ser 0. Isso é muito importante. Se vocês verem uma solução em que ômega aqui depende da temperatura, então não é uma solução regular. Solução regular ômega é uma constante, não depende da temperatura. Vamos dar um exemplo agora. Novamente eu me socorri da ajuda do professor André Costa Silva, pedi para ele calcular usando o termocalque, achar um sistema que tivesse uma solução regular. Novamente nós temos um líquido, é mais fácil encontrar essas coisas no líquido do que no sólido.
O problema aqui é a simetria, né? Você tem que ter... O problema da limitação da solução regular, na minha opinião, ela é simétrica. Sem falar que a entalpia não depende, esse ômega aqui não depende da temperatura, também é um problema. Mas vocês veem que realmente bateu bastante bem o cálculo com a parte experimental, né? De 8.500 aqui, nós podemos facilmente calcular usando as fórmulas, né, de mistura. Vamos calcular para meio, que fica mais fácil. Então, nós temos que a energia de excesso dessa solução 8.500 vezes meio dá 2.125 joule por mol. Os coeficientes de atividade, a gente usa essa equação. Nós temos que, obviamente, os dois têm que ser iguais, porque a solução é simétrica. Muito bem. A solução regular, ela modelava o excesso. Agora nós vamos usar o outro método. Esse método de Margulis, na verdade, é um método que, na verdade, se adota em muitas circunstâncias, não só em termodinâmica, é expandir em série. Então, aqui ela está expandindo em série de potência e, normalmente, quando esse NB vai ficando pequeno, a gente pode desprezar os termos de ordem superior, ou se de alguma forma esse alfa3 também não for muito grande, a gente pode desprezar. Nós expandimos um com coeficientes alfa, outros com beta, e aí entra a equação de Gibbs-Dunn que eu já mencionei, porque essas duas não são independentes, e pela equação de Gibbs-Dunn a gente relaciona esses coeficientes, supondo que o corte é em 3. Com isso a gente consegue escrever o coeficiente de atividade de A e o coeficiente de atividade de B em função desses coeficientes alfa2 e alfa3. É claro, como é que nós vamos obter isso? Nós precisamos de resultados experimentais, tá certo? Como nós precisamos de resultado experimental no exemplo anterior para determinar o ômega, não tem como. Talvez a gente possa tentar calcular usando primeiro os princípios, mas, em geral, o mais fácil é você medir essas coisas usando experimentalmente. Então, se o sistema pudesse ser representado apenas pelo primeiro termo, se a gente tivesse sistemas desse tipo, notem que coincidência. Nós temos uma solução regular. Isso aqui foi observado pelo Darkin, Transactions, de 1967. Né? Então, no fundo, o Margulis e a solução regular são equivalentes se a gente desprezar os termos de ordem superior do Margulis. Vamos então dar um exemplo. Determine A e B se eu tenho os dois coeficientes de atividade henriano. Esse exemplo é do livro do Lee, não é um exemplo muito emocionante, porque não é real como que eu já dei, mas serve. Então, nós temos, eu estou dizendo que esse é o coeficiente de atividade henriano, nós já vamos ver lei de Henry, né? Porque, por enquanto... Então, se a gente coloca isso aqui, nós temos que alfa2 vai dar isso aqui, alfa2 1,88. Então, através de medidas experimentais, que são medidas do coeficiente henriano, nós conseguimos obter o valor de uma das constantes do Margulis. Então, é assim que a gente vai, usando os resultados experimentais para obter alfa2, e uma vez que a gente tem alfa2 e alfa3, ou nesse caso a gente pode tentar ficar só com alfa3, né? A gente obtém os coeficientes de atividade. Note que γ 0 eu usei como símbolo do coeficiente de atividade henriano. Nós ainda não vimos lei de Henry, mas é o coeficiente de atividade quando o Na tende a zero. Nós vamos ver isso depois. Eu acho que esse vídeo foi bastante direto, relativamente simples. O ponto que eu gostaria realmente que ficasse gravado na memória de vocês é que nós temos dois caminhos para fazer esses modelos. Ou a gente modela a energia livre, ou a gente modela o coeficiente de atividade. Os dois, no fundo, são equivalentes, mas nem sempre os dois são mais convenientes. Vão haver situações em que o coeficiente de atividade, que é mais fácil modelar a energia livre, e outras situações em que é mais fácil atacar o coeficiente de atividade. Obrigado.